Por favor, nos ajude deixando seu gostei no vídeo. Uma casa do ex-governador Sérgio Cabral, na chamada Costa Verde do litoral fluminense, vai ser leiloada. Os nossos repórteres entraram hoje na mansão. É um lugar discreto e tranquilo, um refúgio no meio da natureza. A casa de 460 metros quadrados virou um dos símbolos do governo de Sérgio Cabral. Era para cá que ele e a família vinham nos fins de semana, muitas vezes de helicóptero. Espaçosa, tem cozinha, sala de TV, sala de estar e 5 suítes, a do casal com vista para o mar. No quintal, o ex-governador e a mulher ainda podiam desfrutar de sauna com paredes de vidro, sala de ginástica e 2 piscinas. Tudo a poucos passos da praia. As investigações mostraram que o luxo e o conforto não eram só para a família desfrutar dos momentos de lazer. A Lava Jato diz que Sérgio Cabral dava almoços, jantares e festas na casa para tratar de negócios de interesse dele e da organização criminosa que comandava. Pelo menos outros 7 investigados da Lava Jato moram ou moraram no mesmo condomínio do ex-governador. Dos 4 vizinhos que estão presos, 2 são ex-secretários. Sérgio Cortes, da Saúde, e Wilson Carlos, ex-secretário de governo. Acusado de comandar o esquema que desviou pelo menos quase 313 milhões de reais, Sérgio Cabral teve vários bens sequestrados pela justiça. A famosa casa de praia vai a leilão no dia 3 de outubro. Quem comprar, leva tudo que tem dentro. Móveis, aparelhos eletrônicos e até objetos pessoais. O lance inicial pela casa é de 8 milhões de reais. Dinheiro que vai voltar para os cofres públicos. A defesa de Sérgio Cabral afirmou que a autorização para a visita à casa expõe desnecessariamente a privacidade do ex-governador porque não tem relação com o processo. E informou que recorreu contra a alienação antecipada dos bens de Cabral por considerar que não há fundamento legal na decisão. Por falta de deputados no plenário, o andamento da segunda denúncia contra o presidente Temer na Câmara ficou para a semana que vem. A pressa do governo não foi suficiente para garantir o quórum mínimo de 51 deputados no plenário. Apenas 2 apareceram. E a leitura da denúncia contra o presidente Michel Temer ficou para segunda-feira à tarde. Pela segunda vez, a Câmara vai ter que decidir se autoriza ou não o Supremo Tribunal Federal a prosseguir com uma denúncia contra o presidente. E dessa vez com um complicador a mais. A Câmara ainda não decidiu como tratar a denúncia, que além de Temer, inclui os ministros Eliseu Padilha da Casa Civil e Moreira Franco da Secretaria-Geral da Presidência. Os 3 são acusados do crime de organização criminosa. E Temer também foi denunciado pelo crime de obstrução à justiça. Depois que os 3 forem notificados, a denúncia começa a tramitar na Comissão de Constituição e Justiça. O deputado Marcos Rogério, do Democratas, um dos cotados para a relatoria, disse que essa segunda denúncia é mais complexa. Essa denúncia, diferente da primeira, ela tem vários aspectos. Ela tem várias situações que nós vamos ter que enfrentar e debater. Não é uma denúncia tão simples. Ministros e o presidente na mesma denúncia. Vai suscitar outro debate, inclusive se haverá separação ou não da recomendação. Hoje, em São Paulo, o presidente da Câmara disse que vai manter total isenção no processo contra Temer e os ministros e que não vai mudar o rito de votação da denúncia. Eu sou presidente da Câmara, não posso tratar da denúncia, eu só posso tratar do rito. O rito é igual ao rito da primeira denúncia. Estudo de técnicos da Secretaria-Geral da Mesa da Câmara concluiu que as denúncias contra Temer e ministros devem tramitar juntas, em um único processo. Mas o presidente da CCJ disse que também está estudando o caso. Nós estamos fazendo um estudo dessa semana até segunda-feira para identificar qual será o procedimento adotado em relação aos ministros de Estado. Rodrigo Pacheco disse que a única certeza, por enquanto, é que a denúncia contra Temer pelos 2 crimes não será desmembrada e terá um único relatório. Assim que receber a notificação sobre a denúncia, o presidente Michel Temer vai ter 10 sessões da Câmara para se pronunciar. Hoje, o advogado Antônio Cláudio Maris deixou a defesa dele. O presidente Michel Temer e o advogado Antônio Cláudio Maris já vinham conversando sobre a possível saída dele do caso. Eles esperaram até o último momento, apostavam na chance de segurar a segunda denúncia no Supremo. Perderam por 10-1.
Assim que essa denúncia contra Temer seguiu para a Câmara, o principal defensor do presidente recuou. Mariz alegou razões éticas, porque já atuou como advogado de Lúcio Funaro. E também vieram à tona trechos da delação do operador. Num deles, Funaro afirma que teve um encontro com o advogado da JF no escritório de Mariz para tratar do alinhamento de sua defesa. Contou também que mandou, por engano, a Mariz informações sobre uma negociação que estava fazendo com um escritório especializado em delações. Funaro disse que Mariz repassou a Michel Temer essas informações sobre sua possível delação premiada e que, por isso, pela quebra de sigilo profissional, chamou Mariz de vagabundo. A delação de Funaro contribuiu para que Temer e seus ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco fossem denunciados por organização criminosa. E agora Temer não contará com o amigo Mariz para defendê-lo na Câmara. O advogado, no entanto, continua sendo seu conselheiro. Enquanto escolhia o substituto de Mariz, Temer preparou sua própria defesa contra as acusações feitas pelo ex-procurador-geral Rodrigo Janot. O texto foi gravado no fim da manhã e divulgado em rede social no fim da tarde. A verdade é valor essencial nas democracias. É sobre ela que se fundam as relações sociais e a força das nossas instituições. Fora do compromisso com a realidade, nosso destino é incerto e podemos ser conduzidos a trágicos desastres. A história está repleta de exemplos. Só regimes de exceção aceitaram acusações sem provas, movidos por preconceito, ódio, rancor ou interesses escusos. Lamento dizer que, hoje, o Brasil pode estar trilhando esse caminho. A única vacina contra essa marcha de insensatez é a verdade. Lançaram contra mim ilações, provas forjadas, denúncias ineptas produzidas em conluio com malfeitores. Diante dos ataques que se renovam, quero expressar minha indignação e manifestar minha profunda revolta com a leviandade dos que deveriam agir com sobriedade. A verdade prevaleceu ante o primeiro ataque a meu governo e a mim. A verdade, mais uma vez, triunfará. Tenho convicção absoluta de que a Câmara dos Deputados encerrará esses últimos episódios de uma triste página de nossa história em que mentiras e inverdades induziram a mídia e as redes sociais nestes últimos dias. A incoerência e a falsidade foram armas do cotidiano para o extermínio de reputações. Tenho convicção de que os parlamentares submeterão essa última denúncia aos critérios técnicos e legais e à verdade dos fatos. Uma análise crítica e desapaixonada provará os abusos dos que conspiraram contra a presidência da República e o Brasil. Quando o vídeo foi divulgado, o presidente já estava em São Paulo, onde se reuniu com Mariz e o novo advogado de defesa. Será Eduardo Carnelós. O próprio Mariz apresentou o criminalista ao presidente. Carnelós foi presidente da Associação dos Advogados de São Paulo e do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária do Ministério da Justiça. Temer permanece em São Paulo. Amanhã completa 77 anos. A conversa de um procurador, testemunhada e divulgada por uma repórter, fez com que ele pedisse afastamento do cargo na equipe da Procuradora-Geral Raquel Dodge. É a primeira baixa na equipe da nova Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Na nota em que anunciou a decisão, Raquel Dodge diz que o pedido de exoneração feito pelo procurador Sidney Madruga, que ocupava o cargo de coordenador do Grupo Executivo Nacional da Função Eleitoral, foi aceito para evitar ilações impróprias e indevidas. Ele deixa a nova equipe depois que o jornal Folha de São Paulo publicou uma reportagem em que relata que Madruga, durante um almoço ontem em Brasília, disse que a tendência do órgão é investigar o ex-chefe de gabinete de Rodrigo Janot, o procurador Eduardo Pelela.
Na nota em que informa a exoneração de Sidney Madruga, a Procuradoria-Geral da República frisou que ele não atuava em matéria criminal e não teve acesso a nenhuma investigação ou ação penal conduzidas pela atual equipe da Lava Jato em Brasília. À tarde, a Folha revelou que a pessoa com quem o procurador Sidney Madruga conversou no almoço foi a advogada Fernanda Tortman, que deixou a defesa da JF depois de ter sido citada por Joesley Batista e Ricardo Saldi de maneira deselegante em uma gravação entregue à PGR. Nas investigações, Fernanda Tortman aparece em contatos da JBS com o ex-procurador Marcelo Miller, suspeito de orientar a delação premiada da JF enquanto ainda estava no cargo. Em ofício encaminhado à PGR, o procurador Eduardo Pelela diz que tomou conhecimento da reportagem hoje de manhã e informa que, a exemplo do que ocorreu durante todo o período de transição, está à disposição para qualquer esclarecimento que se entenda necessário. A advogada Fernanda Tortman não quis se manifestar. Chamou Mariz de vagabundo. A delação de Funaro contribuiu para que Temer e seus ministros, Eliseu Padilha e Moreira Franco, fossem denunciados por organização criminosa. E agora, Temer não contará com o amigo Mariz para defendê-lo na Câmara. O advogado, no entanto, continua sendo seu conselheiro. Enquanto escolhia o substituto de Mariz, Temer preparou sua própria defesa contra as acusações feitas pelo ex-procurador-geral Rodrigo Janot. O texto foi gravado no fim da manhã e divulgado em rede social no fim da tarde. A verdade é valor essencial nas democracias. É sobre ela que se fundam as relações sociais e a força das nossas instituições. Fora do compromisso com a realidade, nosso destino é incerto e podemos ser conduzidos a trágicos desastres. A história está repleta de exemplos. Só regimes de exceção aceitaram acusações sem provas, movidos por preconceito, ódio, rancor ou interesses escusos. Lamento dizer que, hoje, o Brasil pode estar trilhando esse caminho. A única vacina contra essa marcha de insensatez é a verdade. Lançaram contra mim ilações, provas forjadas, denúncias ineptas produzidas em conluio com malfeitores. Diante dos ataques que se renovam, quero expressar minha indignação e manifestar minha profunda revolta com a leviandade dos que deveriam agir com sobriedade. A verdade prevaleceu ante o primeiro ataque a meu governo e a mim. A verdade, mais uma vez, triunfará. Tenho convicção absoluta de que a Câmara dos Deputados encerrará esses últimos episódios de uma triste página de nossa história em que mentiras e inverdades induziram a mídia e as redes sociais nestes últimos dias. A incoerência e a falsidade foram armas do cotidiano para o extermínio de reputações. Tenho convicção de que os parlamentares submeterão essa última denúncia aos critérios técnicos e legais e à verdade dos fatos. Uma análise crítica e desapaixonada provará os abusos dos que conspiraram contra a presidência da República e o Brasil. Quando o vídeo foi divulgado, o presidente já estava em São Paulo, onde se reuniu com Mariz e o novo advogado de defesa. Será Eduardo Carnelós. O próprio Mariz apresentou o criminalista ao presidente. Carnelós foi presidente da Associação dos Advogados de São Paulo e do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária do Ministério da Justiça. O advogado, no entanto, continua sendo seu conselheiro. Enquanto escolhia o substituto de Mariz, Temer preparou sua própria defesa contra as acusações feitas pelo ex-procurador-geral Rodrigo Janot. O texto foi gravado no fim da manhã e divulgado em rede social no fim da tarde. A verdade é valor essencial nas democracias. É sobre ela que se fundam as relações sociais e a força das nossas instituições. Fora do compromisso com a realidade, nosso destino é incerto e podemos ser conduzidos a trágicos desastres. A história está repleta de exemplos. Só regimes de exceção aceitaram acusações sem provas, movidos por preconceito,
ódio, rancor ou interesses escusos. Lamento dizer que, hoje, o Brasil pode estar trilhando esse caminho. A única vacina contra essa marcha de insensatez é a verdade. Lançaram contra mim ilações, provas forjadas, denúncias ineptas produzidas em conluio com malfeitores. Diante dos ataques que se renovam, quero expressar minha indignação e manifestar minha profunda revolta com a leviandade dos que deveriam agir com sobriedade. A verdade prevaleceu ante o primeiro ataque a meu governo e a mim. A verdade, mais uma vez, triunfará. Tenho convicção absoluta de que a Câmara dos Deputados encerrará esses últimos episódios de uma triste página de nossa história em que mentiras e inverdades induziram a mídia e as redes sociais nestes últimos dias. A incoerência e a falsidade foram armas do cotidiano para o extermínio de reputações. Tenho convicção de que os parlamentares submeterão essa última denúncia aos critérios técnicos e legais e à verdade dos fatos. Uma análise crítica e desapaixonada provará os abusos dos que conspiraram contra a presidência da República e o Brasil. Quando o vídeo foi divulgado, o presidente já estava em São Paulo, onde se reuniu com Mariz e o novo advogado de defesa. Será Eduardo Carnelós. O próprio Mariz apresentou o criminalista ao presidente. Carnelós foi presidente da Associação dos Advogados de São Paulo e do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária do Ministério da Justiça. Temer permanece em São Paulo. Amanhã completa 77 anos. A conversa de um procurador, testemunhada e divulgada por uma repórter, fez com que ele pedisse afastamento do cargo na equipe da procuradora-geral Raquel Dodge. É a primeira baixa. Jato moram ou moraram no mesmo condomínio do ex-governador. Dos 4 vizinhos que estão presos, 2 são ex-secretários. Sérgio Cortes, da Saúde, e Wilson Carlos, ex-secretário de governo. Acusado de comandar o esquema que desviou pelo menos quase 313 milhões de reais, Sérgio Cabral teve vários bens sequestrados pela justiça. A famosa casa de praia vai a leilão no dia 3 de outubro. Quem comprar, leva tudo que tem dentro. Móveis, aparelhos eletrônicos e até objetos pessoais. O lance inicial pela casa é de 8 milhões de reais. Dinheiro que vai voltar para os cofres públicos. A defesa de Sérgio Cabral afirmou que a autorização para a visita à casa expõe desnecessariamente a privacidade do ex-governador porque não tem relação com o processo. E informou que recorreu contra a alienação antecipada dos bens de Cabral por considerar que não há fundamento legal na decisão. Por falta de deputados no plenário, o andamento da segunda denúncia contra o presidente Temer na Câmara ficou para a semana que vem. A pressa do governo não foi suficiente para garantir o quórum mínimo de 51 deputados no plenário. Apenas 2 apareceram. E a leitura da denúncia contra o presidente Michel Temer ficou para segunda-feira à tarde. Pela segunda vez, a Câmara vai ter que decidir se autoriza ou não o Supremo Tribunal Federal a prosseguir com uma denúncia contra o presidente. E dessa vez com um complicador a mais. A Câmara ainda não decidiu como tratar a denúncia, que além de Temer, inclui os ministros Eliseu Padilha da Casa Civil e Moreira Franco da Secretaria-Geral da Presidência. Os 3 são acusados do crime de organização criminosa. E Temer também foi denunciado pelo crime de obstrução à justiça. Depois que os 3 forem notificados, a denúncia começa a tramitar na Comissão de Constituição e Justiça. O deputado Marcos Rogério, do Democratas, um dos cotados para a relatoria, disse que essa segunda denúncia é mais complexa. Essa denúncia, diferente da primeira, ela tem vários aspectos. Ela tem várias situações que nós vamos ter que enfrentar e debater. Não é uma denúncia tão simples. Ministros e o presidente na mesma denúncia. Vai suscitar outro debate, inclusive se haverá separação ou não da recomendação. Hoje, em São Paulo, o presidente da Câmara disse que vai manter total isenção no processo contra Temer e os ministros e que não vai mudar o rito de votação da denúncia. Eu sou presidente da Câmara, não posso tratar da denúncia, eu só posso tratar do rito. O rito é igual ao rito da primeira denúncia.
Estudo de técnicos da Secretaria-Geral da Mesa da Câmara concluiu que as denúncias contra Temer e ministros devem tramitar juntas, em um único processo. Mas o presidente da CCJ disse que também está estudando o caso. Nós estamos fazendo um estudo dessa semana até segunda-feira para identificar qual será o procedimento adotado em relação aos ministros de Estado. Rodrigo Pacheco disse que a única certeza, por enquanto, é que a denúncia contra o Ministério da Justiça. Temer permanece em São Paulo. Amanhã completa 77 anos. A conversa de um procurador, testemunhada e divulgada por uma repórter, fez com que ele pedisse afastamento do cargo na equipe da Procuradora-Geral Raquel Dodge. É a primeira baixa na equipe da nova Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Na nota em que anunciou a decisão, Raquel Dodge diz que o pedido de exoneração feito pelo procurador Sidney Madruga, que ocupava o cargo de coordenador do Grupo Executivo Nacional da Função Eleitoral, foi aceito para evitar ilações impróprias e indevidas. Ele deixa a nova equipe depois que o jornal Folha de São Paulo publicou uma reportagem em que relata que Madruga, durante um almoço ontem em Brasília, disse que a tendência do órgão é investigar o ex-chefe de gabinete de Rodrigo Janot, o procurador Eduardo Pelela. Na nota em que informa a exoneração de Sidney Madruga, a Procuradoria-Geral da República frisou que ele não atuava em matéria criminal e não teve acesso a nenhuma investigação ou ação penal conduzidas pela atual equipe da Lava Jato em Brasília. À tarde, a Folha revelou que a pessoa com quem o procurador Sidney Madruga conversou no almoço foi a advogada Fernanda Tortman, que deixou a defesa da JF depois de ter sido citada por Joesley Batista e Ricardo Saldi de maneira deselegante em uma gravação entregue à PGR. Nas investigações, Fernanda Tortman aparece em contatos da JBS com o ex-procurador Marcelo Miller, suspeito de orientar a delação premiada da JF enquanto ainda estava no cargo. Em ofício encaminhado à PGR, o procurador Eduardo Pelela diz que tomou conhecimento da reportagem hoje de manhã e informa que, a exemplo do que ocorreu durante todo o período de transição, está à disposição para qualquer esclarecimento que se entenda necessário. A advogada Fernanda Tortman não quis se manifestar. Chamou Mariz de vagabundo. A delação de Funaro contribuiu para que Temer e seus ministros, Eliseu Padilha e Moreira Franco, fossem denunciados por organização criminosa. E agora, Temer não contará com o amigo Mariz para defendê-lo na Câmara. O advogado, no entanto, continua sendo seu conselheiro. Enquanto escolhia o substituto de Mariz, Temer preparou sua própria defesa contra as acusações feitas pelo ex-procurador-geral Rodrigo Janot. O texto foi gravado no fim da manhã e divulgado em rede social no fim da tarde. A verdade é valor essencial nas democracias. É sobre ela que se fundam as relações sociais e a força das nossas instituições. Fora do compromisso com a realidade, nosso destino é incerto e podemos ser conduzidos por organização criminosa. E agora, Temer não contará com o amigo Mariz para defendê-lo na Câmara. O advogado, no entanto, continua sendo seu conselheiro. Enquanto escolhia o substituto de Mariz, Temer preparou sua própria defesa contra as acusações feitas pelo ex-procurador-geral Rodrigo Janot. O texto foi gravado no fim da manhã e divulgado em rede social no fim da tarde. A verdade é valor essencial nas democracias. É sobre ela que se fundam as relações sociais e a força das nossas instituições. Fora do compromisso com a realidade, nosso destino é incerto e podemos ser conduzidos a trágicos desastres. A história está repleta de exemplos. Só regimes de exceção aceitaram acusações sem provas, movidos por preconceito, ódio, rancor ou interesses escusos. Lamento dizer que, hoje, o Brasil pode estar trilhando esse caminho. A única vacina contra essa marcha de insensatez é a verdade. Lançaram contra mim ilações, provas forjadas, denúncias ineptas produzidas em conluio com malfeitores. Diante dos ataques que se renovam, quero expressar minha indignação e manifestar minha profunda revolta
com a leviandade dos que deveriam agir com sobriedade. A verdade prevaleceu ante o primeiro ataque a meu governo e a mim. A verdade, mais uma vez, triunfará. Tenho convicção absoluta de que a Câmara dos Deputados encerrará esses últimos episódios de uma triste página de nossa história em que mentiras e inverdades induziram a mídia e as redes sociais nestes últimos dias. A incoerência e a falsidade foram armas do cotidiano para o extermínio de reputações. Tenho convicção de que os parlamentares submeterão essa última denúncia aos critérios técnicos e legais e à verdade dos fatos. Uma análise crítica e desapaixonada provará os abusos dos que conspiraram contra a presidência da República e o Brasil. Quando o vídeo foi divulgado, o presidente já estava em São Paulo, onde se reuniu com Mariz e o novo advogado de defesa. Será Eduardo Carnelós. O próprio Mariz apresentou o criminalista ao presidente. Carnelós foi presidente da Associação dos Advogados de São Paulo e do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária do Ministério da Justiça. O advogado, no entanto, continua sendo seu conselheiro. Enquanto escolhia o substituto de Mariz, Temer preparou sua própria defesa. Votação da denúncia. Eu sou presidente da Câmara, não posso tratar da denúncia. Eu só posso tratar do rito. O rito é igual ao rito da primeira denúncia. Estudo de técnicos da Secretaria-Geral da Mesa da Câmara concluiu que as denúncias contra Temer e ministros devem tramitar juntas, em um único processo. Mas o presidente da CCJ disse que também está estudando o caso. Nós estamos fazendo um estudo dessa semana até segunda-feira para identificar qual será o procedimento adotado em relação aos ministros de Estado. Rodrigo Pacheco disse que a única certeza, por enquanto, é que a denúncia contra Temer pelos 2 crimes não será desmembrada e terá um único relatório. Assim que receber a notificação sobre a denúncia, o presidente Michel Temer vai ter 10 sessões da Câmara para se pronunciar. Hoje, o advogado Antônio Cláudio Mariz deixou a defesa dele. O presidente Michel Temer e o advogado Antônio Cláudio Mariz já vinham conversando sobre a possível saída dele do caso. Eles esperaram até o último momento. Apostavam na chance de segurar a segunda denúncia no Supremo. Perderam por 10-1. Assim que essa denúncia contra Temer seguiu para a Câmara, o principal defensor do presidente recuou. Mariz alegou razões éticas, porque já atuou como advogado de Lúcio Funaro. E também vieram à tona trechos da delação do operador. Num deles, Funaro afirma que teve um encontro com o advogado da JF no escritório de Mariz para tratar do alinhamento de sua defesa. Contou também que mandou, por engano, a Mariz informações sobre uma negociação que estava fazendo com um escritório especializado em delações. Funaro disse que Mariz repassou a Michel Temer essas informações sobre sua possível delação premiada e que, por isso, pela quebra de sigilo profissional, chamou Mariz de vagabundo. A delação de Funaro contribuiu para que Temer e seus ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco fossem denunciados por organização criminosa. E agora Temer não contará com o amigo Mariz para defendê-lo na Câmara. O advogado, no entanto, continua sendo seu conselheiro. Enquanto escolhia o substituto de Mariz, Temer preparou sua própria defesa contra as acusações feitas pelo ex-procurador-geral Rodrigo Janot. O texto foi gravado no fim da manhã e divulgado em rede social no fim da tarde. A verdade é valor essencial nas democracias. É sobre ela que se fundam as relações sociais e a força das nossas instituições. Fora do compromisso com a realidade, nosso destino é incerto e podemos ser conduzidos a... Os 2 crimes não será desmembrada e terá um único relatório. Assim que receber a notificação sobre a denúncia, o presidente Michel Temer vai ter 10 sessões da Câmara para se pronunciar. Hoje, o advogado Antônio Cláudio Mariz deixou a defesa dele.
O presidente Michel Temer e o advogado Antônio Cláudio Maris já vinham conversando sobre a possível saída dele do caso. Eles esperaram até o último momento. Apostavam na chance de segurar a segunda denúncia no Supremo. Perderam por 10-1. Assim que essa denúncia contra Temer seguiu para a Câmara, o principal defensor do presidente recuou. Maris alegou razões éticas, porque já atuou como advogado de Lúcio Funaro. E também vieram à tona trechos da delação do operador. Num deles, Funaro afirma que teve um encontro com o advogado da JF no escritório de Maris para tratar do alinhamento de sua defesa. Contou também que mandou, por engano, a Maris informações sobre uma negociação que estava fazendo com um escritório especializado em delações. Funaro disse que Maris repassou a Michel Temer essas informações sobre sua possível delação premiada e que, por isso, pela quebra de sigilo profissional, chamou Maris de vagabundo. A delação de Funaro contribuiu para que Temer e seus ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco fossem denunciados por organização criminosa. E agora Temer não contará com o amigo Maris para defendê-lo na Câmara. O advogado, no entanto, continua sendo seu conselheiro. Enquanto escolhia o substituto de Maris, Temer preparou sua própria defesa contra as acusações feitas pelo ex-procurador-geral Rodrigo Janot. O texto foi gravado no fim da manhã e divulgado em rede social no fim da tarde. A verdade é valor essencial nas democracias. É sobre ela que se fundam as relações sociais e a força das nossas instituições. Fora do compromisso com a realidade, nosso destino é incerto e podemos ser conduzidos a trágicos desastres. A história está repleta de exemplos. Só regimes de exceção aceitaram acusações sem provas, movidos por preconceito, ódio, rancor ou interesses escusos. Lamento dizer que, hoje, o Brasil pode estar trilhando esse caminho. A única vacina contra essa marcha de insensatez é a verdade. Lançaram contra mim ilações, provas forjadas, denúncias ineptas, produzidas em conluio. Vinham conversando sobre a possível saída dele do caso. Eles esperaram até o último momento. Apostavam na chance de segurar a segunda denúncia no Supremo. Perderam por 10-1. Assim que essa denúncia contra Temer seguiu para a Câmara, o principal defensor do presidente recuou. Maris alegou razões éticas, porque já atuou como advogado de Lúcio Funaro. E também vieram à tona trechos da delação do operador. Num deles, Funaro afirma que teve um encontro com o advogado da JF no escritório de Maris para tratar do alinhamento de sua defesa. Contou também que mandou, por engano, a Maris informações sobre uma negociação que estava fazendo com um escritório especializado em delações. Funaro disse que Maris repassou a Michel Temer essas informações sobre sua possível delação premiada e que, por isso, pela quebra de sigilo profissional, chamou Maris de vagabundo. A delação de Funaro contribuiu para que Temer e seus ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco fossem denunciados por organização criminosa. E agora Temer não contará com o amigo Maris para defendê-lo na Câmara. O advogado, no entanto, continua sendo seu conselheiro. Enquanto escolhia o substituto de Maris, Temer preparou sua própria defesa contra as acusações feitas pelo ex-procurador-geral Rodrigo Janot. O texto foi gravado no fim da manhã e divulgado em rede social no fim da tarde. A verdade é valor essencial nas democracias. É sobre ela que se fundam as relações sociais e a força das nossas instituições. Fora do compromisso com a realidade, nosso destino é incerto e podemos ser conduzidos a trágicos desastres. A história está repleta de exemplos. Só regimes de exceção aceitaram acusações sem provas, movidos por preconceito,
ódio, rancor ou interesses escusos. Lamento dizer que, hoje, o Brasil pode estar trilhando esse caminho. A única vacina contra essa marcha de insensatez é a verdade. Lançaram contra mim ilações, provas forjadas, denúncias ineptas produzidas em conluio com malfeitores. Diante dos ataques que se renovam, quero expressar minha indignação e manifestar minha profunda revolta com a leviandade dos que deveriam agir com sobriedade. A verdade prevaleceu ante o primeiro ataque a meu governo e a mim. A verdade, mais uma vez, triunfará. Tenho convicção absoluta